Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Wesley Milan e esse é mais um vídeo da nossa série sobre proxies, proxies reversos e sobre o Nginx. No vídeo passado eu mostrei para vocês como funcionam aí os arquivos de configuração do Nginx. Hoje a gente vai preparar o Nginx para se comunicar com aplicações ou linguagens que trabalham com o protocolo HTTP. Nós vamos usar o Node.js como exemplo, mas isso também serve para aplicações com Python, desde que ele rode no formato de HTTP. Também serve para outras linguagens aí como o Ruby, como o Go, desde que a aplicação seja construída de forma a servir a aplicação já no formato HTTP a partir da aplicação. Então, fique ligado no vídeo aí porque a gente vai aprender como configurar de forma adequada aí o Nginx para escalar em performance, segurança e ajudar você a reduzir custo aí da sua aplicação em cloud. Se você perdeu os outros vídeos dessa série, onde a gente fala sobre o conceito de proxy, proxy reverso, faz a introdução ao Nginx, eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição para você poder ir lá e assistir tudo na sequência, para você entender tudo aí como funciona este mundo aí do proxy, que é extremamente necessário para aplicações de alta performance. Hoje a gente vai entrar em Node, mas não necessariamente só Node, tá? Qualquer aplicação que consiga servir o seu conteúdo através do protocolo HTTP vai se beneficiar dessa configuração. E uma coisa importante que eu vou ressaltar aqui novamente, e que eu já falei lá nos outros vídeos, é que não é o fato de uma aplicação servir a si mesma através do protocolo HTTP, como se fosse o seu próprio servidor HTTP aí, que significa que ela é segura para você poder expor para a internet dessa forma. As aplicações fazem isso justamente para facilitar a integração com camadas como a do Nginx, que funcionam como proxy reverso, load balancing e tudo mais. Na aplicação, a aplicação deixa de implementar muitas medidas de segurança, porque isso pesaria ali na aplicação. A aplicação ela está rodando com uma linguagem interpretada, ou seja, tem uma camada ali de interpretador daquele script, seja ele JavaScript, Python, Go ou qualquer outra linguagem que trabalhe com o interpretador, e essa interpretação é abstraída do hardware em si. Diferente de linguagens que são compiladas em linguagem de máquina para rodar, como é o caso de C, C++, o próprio Rust e uma série de outras linguagens que a gente tem aí que são compilados de forma nativa e ele vai para o binário realmente para rodar muito mais próximo aí do hardware do servidor onde vai estar rodando. Essas aplicações interpretadas, elas têm um problema de performance, ou seja, se você for implementar esse tipo de recurso nelas, vai consumir mais CPU e memória do que rodar isso numa plataforma que utiliza o hardware de forma mais eficiente. Então, para isso, a gente utiliza o Nginx como proxy reverso, e dentro do Nginx a gente tem todas essas implementações aí de segurança. Não só segurança, mas performance também. Por exemplo, compressão gzip, tratamento de certificados SSL e por aí vai. Então, não use esse tipo de recurso dentro da sua aplicação, por mais que o seu framework tenha essa opção para você habilitar, porque isso vai consumir um recurso desnecessário aí da sua aplicação para poder atender a essa demanda. Coloca um Nginx ali na frente, mesmo que seja na mesma instância, no mesmo servidor, que isso vai ser muito mais eficiente do que você ficar habilitando na linguagem. Então, vamos para a minha tela para a gente começar a entender aqui como é que a gente usa essas aplicações HTTP atrás do Nginx. Esse repositório aqui vai estar disponível lá no GitHub e eu vou deixar o endereço na descrição desse vídeo para você poder baixar e utilizar ele da melhor forma que você achar necessário. Então você pode aproveitar aí para usar como um template para começar o seu projeto em cima, trabalhar ou mesmo extrair só pequenos pedaços aqui dos códigos. Isso aqui está tudo liberado aí, está com licença MIT, então você pode utilizar à vontade. No arquivo README tem algumas instruções aqui de configuração. Uma delas, que é a mais importante para você testar esse template aqui, é esse endereço aqui apontando um domínio fake chamado www.nodejs.dvp,
que você vai configurar lá no seu arquivo etc hosts. Você pode fazer isso aí no Windows, no Linux ou no Mac. No Windows, o endereço é um pouquinho diferente, então dá uma buscadinha aí no Google para você ver como é que faz para colocar uma entrada customizada no seu arquivo hosts do Windows. Tem vários tutoriaizinhos aí pela internet para facilitar a sua vida. No mais, esse repositório aqui está rodando com Docker para facilitar aí a simulação, ou seja, clona esse repositório no local, tenha o Docker instalado, basta você rodar a partir da raiz desse repositório o ./docker/build.sh, que ele vai buildar a imagem, ou seja, ele vai compilar aí uma imagem personalizada para esse projeto e depois é só chamar o compose.up. Esse build aí da imagem do projeto, ele vai pegar a imagem do nosso amigo Alpine, que é a versão do Linux, é a distribuição de Linux mais utilizada aí para imagens em Docker, e vai instalar certos pacotes que a gente precisa para poder rodar ele aqui dentro. Então ele vai fazer um update aqui padrão, tá? Fazer um APK update, add bash para a gente colocar aqui o terminal bash para a gente poder utilizar aqui dentro se a gente quiser conectar via SSH no container. A gente instala o OpenRC, que é um gerenciador de serviço do Alpine para a gente poder rodar o Nginx e o Node.js aqui dentro e manter o Nginx como serviço aqui dentro. Lembre-se que o Docker em si considera e trata cada container que está ativo, rodando, como um serviço em si. Então, quando você sobe uma determinada aplicação ou um determinado serviço como o Nginx em um único container, o ideal é vincular a execução daquele serviço ao container, ou seja, se aquele serviço por alguma razão der crash, o ideal é que você deixe aquele container se encerrar e o próprio Docker vai restartar aquele container do zero, com a memória limpinha, bonitinha e tal, e executar as instruções de startup automático, aquelas que você coloca ali no entry point. Mas aqui eu quero mostrar um exemplo para vocês configurarem o Nginx e o Node.js rodando dentro do mesmo container, para simular o que você faria se você estivesse rodando os dois aí dentro de uma instância EC2 ou mesmo dentro de um único container, que você poderia fazer deploy de forma muito mais simplificada lá para a AWS, por exemplo. Na sequência, eu crio aqui a pasta do OpenRC, crio um soft level e verifico o status para que ele ative o serviço do OpenRC. Instalo o Nginx e então dou um RC Update para adicionar o Nginx lá na lista de serviços para ser startado automaticamente. Na sequência eu adiciono o Node.js através do próprio APK, adiciono o NPM e faço aquele update maroto necessário ali no NPM para ele atualizar a própria versão do NPM e ter certeza que a gente tem a última versão do gerenciador de pacotes do Node rodando nessa máquina. Então eu instalo o PM2, que é um gerenciador de processos para Node.js, e instalo a bibliotecazinha do Loopback, que é o framework que eu estou usando aqui para levantar esta API de testes, ok? Então eu vou subir a minha API, colocar o Nginx na frente e aí eu fazer a passagem de requisições, ali fazer o proxying do Nginx para a minha API que vai estar rodando em Node. Feito isso, ele vai gerar essa imagem e vai deixar disponível dentro da minha máquina local ou no ambiente de produção ou homologação, onde você estiver rodando, e se eu chamar aqui um Docker Compose Up, ele já vai levantar esse container baseado nesta imagem que eu estou gerando. Se você quer entender melhor como eu estou fazendo a geração dessas imagens, todos os arquivos estão aqui dentro, basta fuçar aqui, abrir, olhar, ler as instruções que você vai entender o que é que eu estou fazendo, como eu estou chamando esses comandos, tá? Antes de chamar o meu Docker Compose e executar a minha imagem com as instruções ou com a compilação que eu gerei através do build. Também tem aqui dentro um arquivozinho SSH para facilitar a sua conexão SSH para dentro desse container, caso você queira fazer testes, mudar configurações, restartar algum serviço, ou mesmo instalar novos serviços ou novas aplicações ali dentro, e você queira entrar para testar isso antes de incorporar no seu Dockerfile e tornar isso homogêneo ali, tudo padronizadinho, bonitinho. Fechado?
Ok, dito isso, vamos para o Nginx para a gente começar a entender como o Nginx vai trabalhar com o Node.js. Para começar, antes de você publicar qualquer aplicação que você vai estar colocando aí em cloud ou num servidor dedicado, você precisa entender como a sua aplicação funciona. Sem entender isso, não tem como você integrar nenhum proxy reverso ou nenhum outro tipo de serviço aí em camadas à frente da sua aplicação. Porque se você não entende como aquela aplicação funciona e recebe conexões, como é que você vai configurar essa passagem de conexões, não é verdade? Então, para isso, vamos entrar aqui na configuração do PM2 para a gente entender como ele está configurado para rodar a minha API. Aqui na pasta PM2 do lado esquerdo, a gente tem um arquivo chamado PM2 Development. Dentro dele, eu tenho aqui a configuração que vai estar chamando a minha API a partir da pasta dist.index.js lá dentro da pasta app/api. Essa pasta app/api está mapeada aqui no meu Docker Compose. Eu estou mapeando exatamente a pasta inteira aqui do meu projeto para dentro do container na pasta app lá na raiz. Ou seja, /app/api vai direcionar para dentro desta pastinha aqui chamada API no meu projeto. E aqui dentro eu tenho todos os arquivos do meu projeto que levanta a API e eu tenho a pasta dist, que é onde a aplicação já compilada, já gerada aqui, porque ela é uma aplicação feita em TypeScript. Então aqui dentro da pasta dist eu tenho o resultado final, ela já transcrita para JavaScript para que o interpretador consiga rodar ela. Feito isso, entendi, ok, está rodando, e aí eu quero saber agora como é que o meu Nginx vai se comunicar com ela. Na pastinha config aqui do lado esquerdo, a gente entra, vai ter a pasta Nginx, dentro dela um http.d e aí o meu projeto node.conf. Nesse projeto aqui, nesse server que está configurado para responder pelo node.js.dvp através do meu navegador, eu tenho um location barra setando um expires epoch, ou seja, eu estou forçando um header para o navegador dizendo que o navegador não deve cachear nenhum tipo de informação vinda através deste domínio, e na sequência eu tenho alguns parâmetros aqui. Tenho 3 entradas, 3 linhas dizendo proxy set header, ou seja, estou setando cabeçalhos que vão ser enviados para o proxy, para aquele target que eu vou configurar para onde a requisição do meu usuário vai ser enviada depois que ela entrar no meu Nginx. Ok? Nesse caso aqui, eu estou passando lá para a minha API, ok? Eu estou enviando para o meu proxy. Eu estou enviando o xRealIP, esse é o nome do cabeçalho que vai aparecer lá no contexto da minha aplicação, e o valor que eu estou passando para o xRealIP é uma variável do Nginx chamada remote address. Na sequência, eu tenho o xforward4, que está vindo do proxy add xforward4, uma outra variável do Nginx. A lista completa destas variáveis tem lá dentro da documentação do Nginx, completinha, bonitinha, mostrando um monte de variáveis e, o mais importante, em qual contexto do arquivo de configurações do Nginx você consegue puxar essa variável. Tem algumas variáveis que são exclusivas aqui do contexto do server, algumas que são exclusivas lá do contexto HTTP e algumas que estão fora, que são variáveis de ambiente de configuração do Nginx como serviço. Além disso, eu estou passando mais um header aqui chamado host, ou seja, qual é o domínio que a requisição do meu usuário usou para chegar até o meu servidor. E eu estou passando a variável HTTP host para ela. Essas variáveis aqui são críticas para qualquer aplicação bem estruturada, tá? Minimamente bem estruturada. Por quê? Saber qual é o IP remoto do último ponto de repetição que encaminhou a requisição para mim, importantíssimo. O xforward4 carrega a lista dos IPs por onde esta conexão passou ao longo da vida dessa requisição até chegar
neste ponto aqui, que é o meu Nginx. Neste momento, o que o meu Nginx faz é exatamente a mesma coisa que qualquer outro proxy vai fazer no meio do caminho. Ele vai pegar o próprio IP e vai adicionar na variável remote address e vai pegar o IP que estava no remote address até este momento, até chegar nele, e vai adicionar aqui na variável do x-forward4. Ou seja, o x-forward4 ele é uma lista de IPs em ordem de passagem dessa requisição. Então, a requisição sai lá do cliente, passou pelo primeiro server, ele coloca ali no remote address. No segundo server, aquele server vai tirar o IP do remote address e adicionar ele no x-forward4 e vai colocar o próprio IP no remote address. No terceiro, ele vai fazer a mesma coisa e o x-forward4 vai crescendo, vai virando uma lista e vai crescendo para você poder, quando chegar na sua aplicação, você poder extrair essa lista e usar como referência qualquer um dos IPs durante toda a cadeia de requisições ou de passagens dessa requisição. Por último, eu tenho aqui o parâmetro proxy pass, que indica passe esta requisição para o proxy X, ou seja, passe essa requisição para o servidor ou target X. Nesse caso, o meu target X é o HTTP localhost com a porta 3000, que é onde a minha aplicação Node vai estar rodando. Note que esse server está escutando na porta 80. O fato dele estar escutando na porta 80 significa que as conexões que esse Nginx vai estar recebendo não estão criptografadas, elas não estão utilizando um certificado SSL, não está permitindo uma requisição utilizando HTTPS. Então, à frente desse Nginx, a conexão com o cliente não está protegida. Para trás do Nginx, supondo que o seu Nginx seja aí a borda da tua infraestrutura, para trás do Nginx, especialmente nesse caso onde tudo vai estar rodando dentro da mesma máquina, não há necessidade real aí de você ter criptografia, ou seja, para fazer a requisição para a minha API, não há necessidade da minha API estar respondendo com HTTPS. Nesse caso aqui, essa configuração aqui do Nginx, eu não recomendo que este Nginx fique exposto diretamente para a internet. Essa configuração aqui é muito boa para você utilizar lá na AWS, rodando dentro das suas instâncias EC2 ou no Fargate ou em qualquer outro serviço ali de hospedagem de aplicações e tendo à frente dela um Elastic Load Balancer, aí sim com uma certificação SSL dentro dele. Ou seja, é o seu Elastic Load Balancer que vai ser a borda da sua infraestrutura. Do seu Elastic Load Balancer para dentro, ou seja, veio do Load Balancer, bateu no Nginx, bateu na sua aplicação. Essa comunicação aqui, desde que a sua infraestrutura esteja protegida, bem fechadinha, ela não precisa ser criptografada. Ok? Então, leve em consideração isso e lembre-se, tudo que está na borda tem que estar criptografado. Se você for expor este Nginx, veja na aula de Nginx, eu falei ali sobre as configurações gerais, ali genéricas do Nginx e aonde você vai inserir as configurações de SSL do seu Nginx. Então você vai ter que configurar um certificado SSL dentro do Nginx se você quiser expor ele direto. Se você quiser fazer a coisa mais rápido, mais fácil, e completamente sem custos aí para gerar um certificado válido, você pode utilizar um Elastic Load Balancer. O Elastic Load Balancer vai ter um custo, mas o certificado sai na faixa, ok? Então, não há necessidade de ter um certificado no Nginx se eu tiver o Elastic Load Balancer na frente dele, que é o caso para qual eu usaria este Nginx aqui. Feito isso, passei a requisição aqui para o meu Node.js e o Node.js vai atender pela porta 3000, respondendo através do próprio protocolo HTTP. Ou seja, eu não tenho que fazer transformação, eu não tenho que fazer tratativa, eu não tenho que fazer transcrição de protocolo, nem nada. O meu Nginx só vai fazer um proxy pass lá para dentro e vai puxar a resposta de lá, super simples, e vai encaminhar para o meu usuário lá na ponta. Para eu testar isso aqui, muito simples, você vai começar rodando o Docker Build, e depois do Docker Build rodar,
basta você chamar um Docker Compose up. Essa tabelinha que é exibida aqui logo no finalzinho do up mostra o resultado da execução do PM2, ou seja, eu chamei o PM2 para executar a minha API e ele me disse que a API está rodando em modo cluster com o PID 186 e ela está aqui disponível para eu fazer requisições. Agora vou para o meu browser. No meu browser é só eu digitar aquele domínio fake lá, mas não esquece de colocar o HTTP na frente, porque senão o navegador vai tentar buscar por essa palavra-chave, achando que ela é uma palavra-chave, porque o navegador verifica se esse domínio existe. E nesse caso aqui não existe mesmo, é um domínio fake, está apontando só para a minha máquina. Para eu conferir se o meu Nginx está mesmo aqui na frente da minha aplicação, eu posso abrir aqui a minha ferramenta de debug, vou lá na aba Network e dou um refresh. Clico aqui na requisição que abriu a página e vou dar uma olhadinha no meu server. Olha aqui o header server está identificado como Nginx. Lembrando que aqui ele não está mostrando a versão do Nginx, porque lá na configuração eu coloquei um server tokens off, para que eu não exponha a versão do meu Nginx e corra o risco aí de alguém bater em cima de vulnerabilidades daquela versão. Então preste bem atenção nisso. Como ele está vindo através do Express, lá no meu framework, ele está colocando um X Powered by Express aqui. Já vou dar um macetezinho para a gente poder esconder isso aqui e ocultar mais uma vez uma informação que pode ser crítica para encontrar vetores de ataque para nossa aplicação. Se eu quiser verificar diretamente a API, eu posso também acessar o localhost a partir da porta 3000, fazer a mesma coisa com o meu debug, e eu vou ver que batendo direto lá na porta 3000, eu não tenho o server Nginx, ou seja, não estou passando pelo proxy reverso, e aqui eu estou pegando direto da minha aplicação. É importante lembrar aqui que se você está com isso lá em cloud, é importante, é crítico que o seu grupo de segurança não tenha a porta 3000 liberada para fazer acesso direto à aplicação. Assim, todas as requisições passam pelo seu Nginx e você garante que ela está segura. Caso o seu Nginx ainda esteja atrás de um Elastic Load Balancer, o mesmo se aplica para a porta 80443. Ela deve ficar bloqueada lá no seu grupo de segurança para garantir que as requisições vão sempre passar pelo Elastic Load Balancer e que ninguém vai bater em uma máquina específica aí do seu cluster, fazendo com que ela se sobrecarregue de forma assimétrica aí com relação ao resto do seu cluster. Agora, voltando lá para a nossa aba da API que está passando pelo Nginx, a gente vai fazer uma pequena implementação de segurança aqui, ó. A gente ainda está passando de volta lá para o cliente um X Powered by Express aqui, que está vindo da minha API e o meu Nginx está deixando passar. Para a gente corrigir isso, a gente vai usar um comandinho aqui do Nginx, que é o proxy hide header. E eu vou colocar aqui qual que é o cabeçalho, qual é o header que eu quero esconder. Feito isso, basta eu ir lá, parar o meu container e iniciar ele de novo. Se você está rodando o Nginx direto aí na sua máquina, basta você dar um service Nginx stop e start novamente para ele carregar as alterações. Feito, minha API está rodando. Agora vamos para o navegador e vamos ver como é que ficou lá no navegador. Recarregou, vamos ver como é que está o cabeçalho? Clicamos aqui novamente na requisição principal e agora eu só tenho o meu server Nginx, o meu X Powered by desapareceu daqui, porém, se eu quiser conferir, eu dou um refresh aqui onde é que eu estou batendo direto na API, ó, e eu vejo que aqui ele continua, ou seja, o meu Nginx está removendo aquele cabeçalho e eu estou deixando de expor a minha API ou expor qual framework eu estou usando na minha aplicação. Existem muitos outros macetes aqui com o Nginx e eu vou trazendo aqui para vocês conforme eu vou produzindo mais vídeos para essa série. No próximo vídeo dessa série eu vou falar sobre o PHP. Então, se você curte aí PHP ou se você utiliza ele no seu dia a dia, não perde, não deixa de se inscrever aqui no canal para você acompanhar esse vídeo onde eu vou estar dando dicas importantíssimas aí de como integrar o PHP com o Nginx de duas formas diferentes e extrair o máximo de performance
dessa integração. Não esquece que isso aqui é a pontinha do iceberg de todo o conhecimento que você pode adquirir aí para rodar aplicações mais eficientes e mais baratas em cloud. O programa de qualificação profissional da CloudStorm está abrindo novas inscrições e nós vamos aceitar novos alunos lá dentro do programa. Lá a gente tem centenas de aulas, dezenas de horas de conteúdo intenso e valiosíssimo aí para você crescer, para você aumentar os seus conhecimentos aí em cloud computing, tanto se você é um empreendedor, se você está montando o seu próprio projeto, quanto para você que é um desenvolvedor ou um profissional da área de infraestrutura e você quer escalar as suas oportunidades de mercado. Além das aulas gravadas lá dentro, que estão sendo produzidas periodicamente e publicadas lá sem nenhum custo adicional para quem está lá dentro, a gente ainda tem as mentorias, onde eu falo com a galera, a gente discute assuntos avançados lá, assuntos pesados, e a gente tira dúvidas ali a respeito das aulas que estão rolando dentro da CloudStorm. A gente ainda tem a nossa comunidade, onde você pode trocar ideias com seus colegas, onde você pode interagir comigo lá, respondendo dúvidas e ajudando você a implantar os seus projetos ou mesmo estudar, aprender mais ali sobre o que está sendo falado nas aulas. Você ainda tem o nosso repositório Git, onde tem um monte de códigos que você pode aproveitar para os seus próprios projetos. Então, não perde essa oportunidade, o link está aqui na descrição. Clica, vai lá para o site da cloudstorm.academy, coloca seu e-mail na lista VIP para que eu possa te avisar. Se prepara e vem com a gente para essa jornada de conhecimento. Obrigado por acompanhar até aqui, eu vejo vocês na próxima. Até mais!